Graça e paz. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, depois desse louvor, desse tempo de ministração. Certamente Deus tem cura para a sua família, para a sua casa, e a gente declara isso no nome de Jesus, amém? Olha, para mim é um prazer estar aqui. Eu estive pela manhã ministrando aos homens, e lá nos homens eu falei que eu tinha, a oportunidade de estar aqui, e eu contei um pouco de uma história. Eu falei lá sobre a minha mãe ter ficado à frente lá da casa, contra uma situação judicial, e aí eu falei que eu tinha perdido meu pai. Então eu estou só fazendo uma correção aqui, porque talvez você ficou assim. E aí de manhã também eu compartilhei o meu testemunho, falei que meu pai estava também. Aí talvez assim, como que isso acontece, falou que perdeu e o pai estava. Olha só, meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos, mas a minha mãe casou quando eu tinha 9, 2 anos depois, e o meu padrasto é meu pai, então eu considero ele como pai, eu falo e chamo ele de pai. Então se você estava lá de manhã e ouviu agora de manhã o testemunho, ficou assim meio, eu queria te pedir perdão pela talvez, eu nunca compartilhei meu testemunho da maneira que eu compartilhei assim, só em alguns momentos bem específicos. E de manhã eu entendi de Deus que eu tinha que trazer uma palavra, compartilhar um testemunho. Então, talvez na hora eu não soube me expressar direito e possa ter dado alguma confusão, alguma coisa assim. Então eu queria pedir essa correção aí, amém ou não amém? Você me perdoa? Tá perdoado. Então tá bom. Olha, estou muito feliz de estar aqui. O pastor Marcos, o queridão, é um pastorzão. A gente foi almoçar, quase que a gente emenda para o culto aqui, porque a gente sentou na mesa, a gente começou a conversar, e foi um tempo muito precioso. Eu queria agradecer, pastor, pela oportunidade de estar aqui, Louvado seja Deus por tudo que você, a pastora Kelly, tem realizado aqui, juntamente com toda a equipe pastoral, com os líderes de célula, dando um legado para essa igreja que é tão importante no estado do Espírito Santo. Deus abençoe. Bom, sem mais delongas, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que Deus colocou no meu coração. E a palavra, ela tem como título assim: renovo nos relacionamentos. Renovo nos relacionamentos. Eu acredito, não sei se você como eu, a sociedade de hoje ela está doente. Nós vivemos dias difíceis. Os relacionamentos são descartáveis. Bauman, um sociólogo, ele diz que aquilo que era sólido se torna tão líquido que se dissolve, que evapora. Nós vivemos numa sociedade tão fluida que a gente deixa de fazer amizade desfazendo, descurtindo, parando de seguir, silenciando, e a gente transfere essa mesma realidade para os nossos relacionamentos dentro de casa. Sabe, quando eu falo de renovo nos relacionamentos, eu estou chamando a sua atenção porque eu acredito que a gente precisa de um vento do avivamento. E avivamento, como diz o pastor Carlito, não é o fogo que desce, mas é o fogo que se alastra dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Alguns dados que para mim me chamam muito a atenção. O estado do Espírito Santo é um dos estados mais evangélicos. Você sabia disso? Sim ou não? Da região sudeste, ele é o maior estado, com o maior percentual de evangélicos. Mas em contrapartida, quando a gente olha para o crescimento do evangelho no estado do Espírito Santo, a gente vai ver que a qualidade do evangelho, ela não é condizente com o seu crescimento. Porque o número de divórcios aumenta. A cada 5 minutos, uma mulher violentada em um município do estado do Espírito Santo. Nós vivemos uma realidade triste, assustadora. Então eu acredito que antes de mais nada, nós precisamos de um renovo na nossa família, dentro das nossas casas. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Amém. Eu sei que você não gosta quando o pastor pede para fazer isso, mas eu quero trabalhar o seu domínio próprio. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós precisamos de renovo nas nossas casas. E aí eu quero usar um texto bíblico. O texto que eu quero usar nessa noite é o texto em que está escrito em 1 Samuel, capítulo 18. É uma história que vai falar de um relacionamento entre amigos, mas eu quero tirar desse texto algumas lições que eu aprendo, que podem ser aplicadas dentro dos nossos relacionamentos em casa.
dentro da sua liderança com a sua célula, naquilo que você está inserido. Então, 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 4. 1 Samuel, capítulo 18, do 1 ao 4. Da forma como os irmãos se encontram, nós iremos ler a palavra. E que o seu coração se encontre em reverência diante do texto, que diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, junto com a sua túnica, a sua espada, o seu arco e seu cinturão. Que Deus abençoe a leitura da palavra e que Ele fale aos nossos corações essa noite. Cara, certamente quando a gente para ler esse texto, há algo riquíssimo aqui. Certamente quando a gente olha para esse texto, a gente está vendo uma amizade, um relacionamento. E eu acredito que a palavra renovo, ela traz uma ideia, renovar, restaurar, fazer algo novo, preencher de novo aquilo que fez uma hora estava novo, fazer novamente a sua origem, fazer novamente novo, trazer de volta. Sabe, eu acredito que renovo nos relacionamentos é acender de novo o sentimento que estava apagado nos nossos relacionamentos interpessoais dentro das nossas casas. Quando eu falo de renovo nos relacionamentos, eu estou falando, nós precisamos reacender a chama dentro das nossas casas. Quando eu falo de renovo nos relacionamentos, eu estou falando de cura para as nossas emoções que são geradas pelos conflitos e às vezes desnecessários. Pela manhã eu falei que um dia, eu citei aqui, não falei o caso. Um dia eu e a Brenda, a gente estava indo passear e aí de repente o telefone tocou. E aí uma pessoa disse do outro lado: pastor, por favor, vem na minha casa. E aí eu falei assim: olha, eu estou com a Brenda aqui, por favor, pastor, vem aqui na minha casa. E eu e a Brenda rapidamente manobramos e voltamos, fizemos um percurso totalmente contrário. Quando a gente chega naquele lugar, a esposa estava na calçada, do lado de fora da casa. E aí a gente disse assim: o que aconteceu? Ele está lá dentro, pastor, ele está lá. E a gente entrou e aí o marido estava na mesa da copa e ele estava com a faca bem assim, tá. E eu falei: sangue de Jesus tem poder. Se tem demônio, está amarrado. A casa estava uma bagunça, o negócio virado. E aí eu lembro que eu e a Brenda viramos assim e falamos assim: o que aconteceu? Foi o alho. quê? Foi o alho. Alho? É o alho, pastor, por causa do alho. Não, calma aí. Repita. Foi o alho. A gente estava fazendo um churrasco aqui, e eu falei para ela botar um alho na carne, e a mulher virou o saci. Um alho? É. Que alho é esse? O alho fez com que um casamento entrasse em crise. Mas na verdade o problema não era o alho. O problema é o lixo emocional, sentimental, que a gente varre para debaixo do tapete. E quando surge o alho, ele só é o estupim para a quebra de um relacionamento. Quando eu falo de renovo, eu estou falando de começar com mais maturidade. Casais que casam e nas primeiras dificuldades acabam se separando por falta de maturidade. Quando eu falo de renovo, eu falo fortalecer o laço do perdão, do diálogo, da empatia. E aí talvez surja a pergunta: quando que a gente precisa de um renovo no relacionamento? É quando a gente decide fazer uma escolha pela comunhão. É quando a gente decide, sabe, nos aproximar. É quando a gente estava afastado e a gente percebe que a gente precisa voltar. É quando tinha um distanciamento afetivo e a gente decide então se reconciliar. Quando a gente precisa de renovo, é quando as brigas constantes e mágoas dentro de uma casa, dentro de um relacionamento de pai e filho,
Quando a gente precisa de renovo, é quando a gente olha para a rotina excessiva e a gente começa a estar em casa no piloto automático. A gente não olha para o filho, a gente acha que pagando o PlayStation, ou pagando uma escola particular, colocando na academia, e ocupando o nosso filho com o máximo de tarefa, a gente está dando a ele para um futuro. O que o seu filho precisa não é de uma escola cara, o seu filho precisa da sua atenção. Porque tem um monte de filho órfão de pais vivos. Que a gente precisa entender que renovo é restauração diante de uma crise. Quando eu olho para essa história de Jonas e Davi, eu tenho clareza que aqui Deus está trazendo para nós a necessidade de um renovo nos nossos relacionamentos. Sabe, no texto de 1 Samuel, capítulo 18, essa passagem é um exemplo poderoso de amizade verdadeira, baseada não nas circunstâncias, não no poder, mas na lealdade, no sacrifício e no respeito mútuo. Quando eu olho para esse texto, eu sou levado a entender que Deus une propósitos, sem inveja, sem comparação. A gente não precisa se relacionar com ninguém competindo. Esse texto mostra uma aliança verdadeira que resiste a pressões políticas, a ciúmes familiares, e ainda assim permanece firme. Eu vejo 4 verdades aqui. 4 coisas que eu queria falar para você, e aí a gente caminha para o fim. 4 verdades. A primeira verdade que eu olho para esse texto, e eu aprendo sobre renovo no relacionamento, é que renovo no relacionamento vai fazer com que a gente tire a nossa capa. O versículo 4 do capítulo 18 de 1 Samuel diz assim: para selar essa aliança, Jonathan tirou o seu manto e entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e cinturão. A primeira coisa que a gente precisa para restaurar os nossos relacionamentos, para que a gente faça uma escolha realmente por uma comunhão verdadeira, é se despojar da nossa capa. Sabe, ninguém terá relacionamento verdadeiro com a armadura. No texto diz que Jonathan tirou a capa e também tirou a armadura, e ele entregou a Davi. Aqui, meus irmãos, a gente vê uma aliança leal. Não basta colocar a capa no guarda-roupa, não basta se colocar sobre outro, cobrir com outro. É preciso se despojar, é necessário mostrar sua vulnerabilidade, é necessário você mostrar quem verdadeiramente você é. Despojar-se da armadura é dizer: agora eu dependo de você para me proteger dos meus inimigos. Tirar a armadura é: agora eu dependo de você para me proteger das calúnias, das traições, dos ataques dos inimigos. Quanta gente dentro da igreja com armadura. Está entendendo o que eu estou falando? A gente vem como Naamã, cheio de patente, estufa o peito, mas por trás dessa armadura tem uma lepra que está te comendo. Tem gente dentro da igreja assim. Tem gente dentro das casas assim, maridos e esposas, com armadura, não mostra quem realmente é, se escondendo atrás de uma patente, se escondendo atrás de uma autoridade, se escondendo atrás de uma proteção, mas por trás é vulnerável. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo que um pai, uma mãe, uma casa, uma célula e até mesmo a igreja, que não aprende a defender os seus membros, ainda não é verdadeiramente uma família ou uma família cristã. É apenas um grupo religioso, que se reúne uma vez por semana, faz uma reunião de 1h30, é uma casa que tem um mutuado de pessoas, mas quando a gente aprende a se defender, quando a gente aprende, na verdade, a mostrar quem nós somos, quando a gente tira a nossa armadura, a gente vai exercitar aquilo que 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 diz: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com elas. Se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. A primeira coisa que eu queria, então, desafiar você nessa noite: tira a sua armadura. Você pode falar isso comigo? Senhor, nessa noite, eu tiro a minha armadura. E deixa eu te falar mais: não queira entrar na armadura que não é sua,
porque tentaram fazer isso com Davi. Não queira o lugar que não é seu. Tira a sua armadura e se coloca à disposição do Senhor. Mas eu vejo nesse texto um segundo princípio, amém? Você está aqui ainda, irmão? Não vai embora não. Só estou começando. Eu vejo nesse texto uma segunda lição. Não é só necessário tirar a armadura, pastor, queridão. Eu tenho que estar desarmado. Porque tem gente que tira a armadura, mas continua armado. O texto diz assim: para selar essa aliança, Dona tirou o seu manto e entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada. Ele não só tirou a armadura, mas ele se despojou da espada. Jonas despojou também daquilo que era a sua arma. Isso tem duplo significado para mim. De um lado, ele está dizendo assim: eu estou desarmado, meu irmão. Ei, eu não tenho mais arma contra você. Nós não temos necessidade de ter armas. Sabe quem tem necessidade de ter arma? Quem está em perigo. Ou quem quer atacar alguém. Na sua casa, você não precisa andar armado. Na sua casa, você tem que deixar as armas de lado. Na sua casa, se tem um tipo de arma que você tem que dar para sua esposa, é muito amor. Muito beijo. Aproveita e lasca um beijo na sua esposa. E fala assim: Deus te abençoe, meu amor. Na nossa caminhada, a gente não precisa de armas nos nossos relacionamentos. Nesse texto eu estou aprendendo aqui com o Jonas que ele tirou a sua capa, ele tirou a armadura, mas ele também tirou a sua arma. Sabe, ele diz assim: nós iremos caminhar juntos, então nós precisamos estar desarmados de qualquer tipo de atitude que gere desconfiança. Ei, na sua casa você precisa estar desarmado de qualquer tipo de desconfiança. Eu creio que nós podemos ser família, nós podemos ser igreja, e a gente precisa ser um lugar onde gente anda desarmada. Eu acredito que a gente precisa ser nutrido pela arma do amor. E se a gente precisa usar um tipo de arma, é contra os principados e potestades, é contra o diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não irão resistir à igreja, porque Jardim Camburi, ela irá avançar, e toda a porta do inferno, toda depressão, toda ansiedade, todo medo irá cair. Por quê? Porque aonde está reinando o pecado, irá superabundar a graça de Deus. É isso que a gente acredita, é nisso que a gente prega a arma mais poderosa do mundo, que é a oração. Lá na nossa igreja a gente tem uma irmã, e sempre quando eu escuto histórias de família, eu lembro dessa irmã. E aí eu não sei aqui se tem alguma irmã que está aqui hoje, e que o marido talvez não está aqui. O marido ainda não acompanha você. E talvez isso gere muitos incômodos nas esposas, porque não veem os maridos juntos caminhando. Essa irmã, ela fez um compromisso com Deus. E ela orou durante 20 anos pela salvação do esposo dela. Hoje, o esposo dela é um dos membros do conselho gestor da igreja. Transformado. Deixou o vício da bebida, de jogo, de lado, e hoje é um senhor que serve a Deus com alegria. Eu não sei o que você está passando, minha irmã. Talvez você tenha alguns anos de casada, talvez alguns meses de casada, e você já está pensando em jogar a toalha. Não se joga a toalha, porque quem é o seu técnico se chama Jesus de Nazaré. Não sei se você já viu isso, mas no boxe o lutador não joga a toalha. O lutador não pode jogar a toalha no boxe. Porque a única pessoa que pode jogar a toalha é o treinador. O seu treinador não é você. O seu treinador se chama Jesus Cristo. Então não jogue a toalha. Não desista. Quando eu olho para esse texto, eu estou vendo uma história que mostra que, olha, eu não preciso andar armado.
Sabe, este é o motivo que vale a pena a gente entender que lutamos muito para entrar numa aliança. Porque para entrar numa aliança é preciso entregar as nossas armas, é preciso deixar a nossa defesa sobre a responsabilidade de alguém que às vezes a gente não conhece profundamente. Por isso que a gente tem dificuldade às vezes de aceitar alguém, de nos relacionar na nossa casa, porque nos relacionar é se colocar na dependência de alguém, é entender que o outro terá um papel fundamental. Quando eu olho para esse texto, eu também vejo que andar desarmado, por outro lado, é entregar a espada, implica abandonar um relacionamento superficial. Entregar a arma é entregar também a sua capacidade de ter um relacionamento superficial. Entregar a espada é interferir na vida do nosso irmão, é interferir na vida da nossa esposa, é interferir na vida dos nossos filhos. Precisamos de pessoas que não tenham nenhum tipo de receio de se relacionar. A gente precisa de gente que queira amar de verdade, gente. O mundo está carente de amor. Eu gosto demais da expressão paulina, quando Paulo diz assim: nada devais a ninguém a não ser... Você tem uma dívida. Vira para a pessoa que está do seu lado: eu sei que você ama quando o pastor pede para fazer isso. E você fala assim: eu tenho uma dívida com você. Pode pagar depois do culto. Eu vi um glória aí, ó. Eu vi um glória. Mas sabe qual é a nossa dívida? Amar. Eu preciso amar mais a minha esposa. Eu preciso amar mais a minha filha. Pela manhã eu tive a oportunidade de falar do meu filho, o Vicente, aquele que vence. O Vicente faleceu com 2 anos e 7 meses, em janeiro de 2023. Se tem uma coisa, pastor, que às vezes eu paro e penso que eu poderia ter feito, é beijar mais o meu filho, abraçar mais o meu filho. Eu poderia ter demonstrado mais, e olha que eu fiquei 2022 inteirinho. Mas se a gente parasse para pensar que a gente não tem certeza da vida e da existência, a gente pararia de levantar muro e a gente construiria mais pontes. O mundo está doente hoje porque a gente está cada vez mais se isolando, preferindo ser mãe e pai de bebê do que de gente. Bebê, boneco, né? O mundo está preferindo ser pai e mãe de bebê boneco do que bebê gente. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo uma terceira coisa. Primeiro é qual que é, você lembra? O que é? Segundo é? Terceiro, provedor. Na época de Davi e Jonatas, o arco não era só um instrumento exclusivo de guerra, mas a arma utilizada para caçar era o arco. Sabe o que Davi está recebendo aqui quando Jonas entrega o arco? Ao entregar o arco a Davi, Jonas estava dizendo assim: eu não vou deixar você na mão. O que eu possuo, o que eu tenho, eu colocarei na dispensação da sua vida para te abençoar também. Eu quero ser uma bênção para você. Lembra daquela música? Eu quero ser. Pode cantar? Vamos. Aceitando assim como é o amor, para sempre vou dizer em Jesus. Para ensaio foi bom, não foi? Vamos cantar isso e você pode olhar para sua esposa, para o seu filho, para a sua família. Podemos fazer assim? Vamos lá? Obrigado aí, irmão da letra. Só não sei cantar. Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Ser uma bênção para você. Abraça a sua família. Olha o que você está cantando agora. Compromisso de
dedicação. O amor para sempre. Em Jesus, eu amo a minha casa, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Em Jesus nós precisamos ser uma bênção. Deus, Ele quer nos abençoar, não é para que a gente seja um mar morto. Deus quer nos abençoar para que a gente desemboque, para que a gente desague na vida de alguém e abençoe também. Abençoado para abençoar, essa é a dinâmica, irmão. Você é abençoado para abençoar a sua casa. Você é próspero para prosperar a sua família. Quando eu olho para esse texto, eu estou vendo, sabe, Jonas dizendo assim: Davi, eu não irei te deixar na mão. Tudo que eu possuo, tudo que eu tenho é para te abençoar. A coisa mais linda que todo homem, toda mulher deveria ter é a capacidade da gente se mobilizar para ajudar um ao outro. Sabe, na sua dificuldade, nas suas necessidades, um grande sinal da nossa lealdade é a disposição que a gente tem de ajudar a nossa família, de ver alguém precisando, a gente estender a mão. Igreja é isso. Como que eu posso levantar as mãos para adorar um Deus que eu não vejo, se eu não consigo estender a mão para cuidar da minha esposa, do meu filho ou do irmão que está do meu lado? Como que eu fecho os olhos e adoro um Deus que eu não consigo ver, se eu entro na igreja, entro e saio da igreja e não cumprimento uma pessoa? Como que eu posso adorar um Deus que eu não consigo ver, se eu tenho mágoa no meu coração? Relacionamentos quebrados, relacionamentos superficiais. Quando eu olho para esse texto, eu estou vendo que João está dizendo assim: olha, a gente precisa de um compromisso no nosso relacionamento. A gente precisa, sabe, depender um do outro. O nosso compromisso não é somente aqui com a estrutura, com a manutenção da casa. O nosso compromisso é em representar o reino de Deus. A gente às vezes está tendo dificuldade na igreja, mas o retrato que a gente precisa olhar não é a igreja, são as famílias. Porque igreja é composto por família. Família fraca, igreja fraca. Família forte, igreja forte. Famílias vulneráveis, igreja estará vulnerável. A realidade que a gente precisa entender é que o nosso compromisso, irmãos, é ser um corpo realmente onde a gente tenha saúde. Primeira coisa, você lembra? Me ajuda aí. O que a gente precisa? Despojar da capa, da armadura. Segunda coisa, espada. Terceira coisa. Terceira? Do arco. Quarta e última. Eu ia falar quinta, não tem nem quinta aqui. Deus está querendo falar uma outra coisa. Depois de ter entregado a armadura e a capa, a espada e o arco, Jonathan entrega o cinto. Depois disso tudo, sabe o que o cinto representa? Sustento. O cinto dava firmeza. Nós só teremos relacionamentos renovados se a gente gerar uma amizade, um relacionamento que é capaz de suportar um ao outro. E suportar é a palavra muito bacana, porque aqui tem um pilar. Eu não sou engenheiro, mas esse pilar aqui, ele suporta todo o peso que está aqui. É isso que você está acabando de entender, irmão. Você tem que suportar a sua esposa. Vira para a sua esposa e fala: deixa eu suportar. Brincadeira, não faça isso não, senão vai dar problema. Brincadeira. Mas às vezes a gente suporta o patrão e a gente não tem a capacidade de suportar a nossa esposa. Às vezes a gente suporta um desconhecido, mas a gente não tem a capacidade de suportar quem a gente conhece. Às vezes a gente faz coisas que a gente até fica impressionado com quem a gente não tem tanto relacionamento. Mas para quem a gente deveria dar a vida,
A gente não dá nem a unha. O texto está dizendo que Jonathan ele tirou o cinto e falou assim: olha, eu preciso de você. Famílias sozinhas, gente que está andando sozinho dentro de casa, porque não está tendo suporte. A quantidade de garotos de 15 anos, 16 anos, sendo levado por um monte de ideologia do capeta, porque não está tendo pai que dá suporte emocional. Eu dei aula em 2 faculdades durante um período de filosofia. E o que eu mais via era garoto, pastor, e meninas se automutilando. Filho de diácono, filho de presbítero, filho de pastor. Porque o pai tinha tantos compromissos com a empresa, com tantas outras coisas, que ele não era capaz de dar o suporte emocional para o filho. Quando eu olho para essa história, eu estou aprendendo 4 coisas aqui. Primeiro, hoje Deus está te chamando para você tirar sua capa. Tira a sua armadura, irmão. Mostra a sua vulnerabilidade. Segundo, para de andar armado. Entrega a sua espada. Terceiro, seja um provedor para alguém. Entrega o seu arco. Quarto, tira o seu cinto. Seja suporte para alguém. É isso que eu olho para esse texto e vejo Deus falando comigo e falando com você nessa noite. E deixa eu te falar uma coisa. Você não errou o endereço e nem o horário do culto. Você veio no dia e no horário certo. Porque essa palavra não precisa de pombo correio. Ela precisa só do seu coração. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer te pegar hoje. Então, a primeira coisa que você precisa parar de fazer é: não tem nada a ver comigo isso. É para o outro. Não, é para você mesmo. Porque você está se escondendo atrás de uma capa. Você está se escondendo atrás de uma armadura e não está mostrando a sua vulnerabilidade para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe. É para você mesmo, porque você está armado. Porque fala uma palavra, você já fica todo irritado, perde a paciência, perde o controle. É para você mesmo, que talvez tenha arrumado provisão em tantos lugares, mas está esquecendo de dar provisão a quem precisa. Essa palavra é para você mesmo, que talvez tenha buscado ser suporte para outras pessoas, mas dentro da sua casa, você está falhando. Enquanto o ministério de louvor cantava uma música aqui, sobre cura, Deus ministrou ao meu coração, que Ele também quer curar a sua família. Talvez você chegou aqui arrebentado atrás dessa capa, arrebentado atrás dessa armadura, esgotado no seu limite, mas você está aqui hoje e Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar a sua casa, e eu queria desafiar você a dar esse passo hoje, ao passo de entregar a sua vida, o seu coração, a sua família, no altar do Senhor. O passo que eu quero convidar você a fazer hoje aqui, é realmente se render, não a mim, irmão. Eu não sou conferencista, eu sou pastor de uma igreja local, o pastor Marcos me chamou aqui, me sinto muito honrado, mas eu não sou conferencista, eu sou pastor da igreja Coroado. Talvez você nem saiba onde é Coroado. Eu sou pastor. Eu não sou o pastor que vai falar aqui e fazer qualquer outra coisa, te oferecer outra coisa. O que eu estou te oferecendo aqui se chama Jesus de Nazaré. Ele é poderoso para restaurar a sua casa, a sua família, o seu relacionamento. E a coisa que você mais precisa talvez é renovo no seu relacionamento, porque o seu relacionamento está desgastado. Você não acredita mais. E eu queria desafiar você a isso. O que muda a sua vida não é o que você escuta, é a decisão que você toma. E nessa noite eu estou te chamando a tomar uma decisão. Não é pela emoção, eu não preciso mexer com o seu emocional. Eu não preciso fazer um apelo para a sua alma. Eu preciso fazer um apelo para o seu racional, para que você tome uma decisão hoje e fale assim: eu preciso restaurar os meus relacionamentos dentro da minha casa. Faz sentido para você, irmão? Você entende o que eu estou falando aqui? Se isso faz sentido para você,
Eu queria desafiar você a ficar de pé onde você estiver. Eu queria orar pela sua vida. Você pode fazer isso no nome de Jesus? Amém. Amém. Pode ficar em pé. Eu queria pedir para o Ministério de Adoração, se possível, tocar essa música novamente. Você pode ficar de pé. Aonde você está? Pastor, eu preciso tirar minha capa, eu preciso entregar minha armadura, eu preciso entregar minha espada, eu preciso entregar meu arco, eu preciso entregar, sabe, o meu cinto. Eu preciso fazer isso, eu preciso realmente fazer algo, porque a forma como que eu estou vivendo não está legal, o meu relacionamento não está bem, minha casa não está bem, sabe, hoje aqui é uma palavra rema, é uma palavra de restauração para minha família, para minha casa. Eu creio que algo pode acontecer, eu declaro isso, assim como a gente ouviu aqui através da canção, eu declaro a cura. A gente também declara a cura nos relacionamentos, a gente declara o perdão, a gente declara, sabe, a restauração. E se tem alguma doença física, nós também declaramos a cura física, nós declaramos a cura dos relacionamentos, na depressão, na ansiedade, no medo, no pânico. Eu não te conheço, irmão, mas eu saí de Guarapari com um propósito. Eu falei: Deus, eu quero ser um instrumento em suas mãos.